Então, oi gente, eu sou a professora Ana Kies Santos, do Departamento de Astronomia, e eu vou dar aula de galáxias. Aqui a gente tem uma imagem, na verdade são várias imagens, com várias galáxias em forma de letras do nosso alfabeto. Tá? Essas galáxias aqui vieram do levantamento de dados Sloan Digital Sky Survey, e foi feito um projeto de Citizen Science chamado Galaxy Zoo. E esse projeto ele foi para várias áreas da ciência. Não sei se vocês já ouviram falar do Galaxy Zoo, mas nesse projeto, basicamente, o porquê dele existir é que a gente está vivendo uma era na astronomia de grandes quantidades de dados e poucos astrônomos para analisar eles. E os algoritmos de inteligência artificial ainda não são tão inteligentes para aprender a reconhecer galáxias sozinhos e classificar elas. Então, nesse projeto, o Galaxy Zoo, foi dado para a comunidade brincar e classificar galáxias. E encontraram galáxias que parecem letras do alfabeto. E nesse site aqui, writing.galaxyzoo.org, vocês podem escrever o que quiserem. Acho que aqui nessa sala todo mundo sabe que a gente vive numa galáxia chamada Via Láctea. Aqui ela está vista da montanha de La Silla, no Chile, e também a gente tem a pequena e a grande nuvem de Magalhães. Alguém aqui já teve o prazer de observar a nossa galáxia? Se a gente pudesse sair da nossa galáxia, a gente acha que ia ver alguma coisa assim, com o Sol mais ou menos aqui localizado. E as nuvenzinhas aqui. A nossa galáxia, ela é composta de um disco, na verdade de dois discos, o disco espesso de estrelas e o disco fino de gás e de estrelas, de um bojo de estrelas e de um halo que tem aglomerados globulares, estrelas e matéria escura. Eu sei que na última aula antes da prova, vocês viram a aula de aglomerados estelares e os globulares estão aqui. E onde vocês acham que estariam os abertos? Nos braços, por aqui, tá? Os abertos. Que é onde tem material necessário para formar estrelas. E essa é mais ou menos a extensão da nossa galáxia, 120 mil anos-luz. Essa aqui é uma imagem do Gaia, do satélite Gaia, que saiu em abril desse ano. E ela é composta de 1,7 bilhões de estrelas. Ela é uma das imagens mais fantásticas já feitas. E aqui a gente também pode ver as nuvens de Magalhães. Tenho certeza que na aula da Via Láctea vocês vão ouvir falar mais do satélite Gaia. Nessa aula, especificamente, a gente vai ver o que é uma galáxia, como é que é a anatomia de uma galáxia genérica, os tipos básicos de galáxias grandes e massivas, um pouco de história, a classificação morfológica de Hubble e a bimodalidade que existe nesses tipos básicos de galáxias grandes e massivas. Além dessas, a gente vai ver um pouco de galáxias anãs, irregulares e um pouco de exemplos de galáxias que estão sofrendo transformações. E juntar tudo isso para criar um cenário consistente de formação e evolução de galáxias. E por fim, olhando um pouco para o futuro, eu vou falar da nova geração de telescópios, que está quase aí para a gente começar a observar o universo mais longínquo, ou o mais próximo com mais detalhe. Então, o que é uma galáxia? Essa aqui é uma imagem de uma galáxia elíptica, e vocês podem ver várias estruturas em volta, que são resquícios de acreções, de fusões que ocorreram, ou que talvez ainda estejam ocorrendo, de canibalismo,
enfim, de vários processos que formam galáxias como essa. Até, digamos assim, uns 10 anos atrás, a tecnologia que a gente tinha nos permitia fazer imagens de uma vez só, assim, só da parte central de galáxias como essa. Com a tecnologia avançando, avança também nosso conhecimento de astronomia, e se a gente observa as partes externas com bastante profundidade, se a gente expõe o nosso CCD a mais fótons, a gente começa a ver essas estruturas de baixo brilho superficial. Então, o que é uma galáxia? Uma galáxia é composta de estrelas, de gás, de poeira, por um buraco negro central e um halo de matéria escura. As estrelas variam de 10 milhões em galáxias anãs até 100 trilhões nas maiores galáxias conhecidas, e a nossa galáxia tem em torno de 100 bilhões de estrelas. O gás e a poeira é o material necessário para formar estrelas, e a gente acha que todas as galáxias que possuem um bojo vão ter um buraco negro central que pode ou não estar ativo. E esse buraco negro central varia de 100 mil a 1 bilhão de massas solares. E o halo de matéria escura, ele é invisível, mas ele é a parte mais pesada, digamos assim, de uma dada galáxia. Ele é aproximadamente 10 vezes mais massivo do que os componentes visíveis. E existem 100 bilhões de galáxias no universo observável. Quando a gente olha ao nosso redor, a gente enxerga galáxias de vários tipos, de várias formas, tamanhos, cores, como essas aqui no mesmo campo. Além de estrelas, que são esses pontinhos aqui, a gente vê galáxias elípticas, espirais, elípticas mais avermelhadas, espirais azuladas sofrendo formação estelar, galáxias em interação com anéis de formação estelar. E a gente pode dividir as galáxias grandes em dois tipos básicos, as late type e as early type. As late type são como a nossa, a Via Láctea e a M31, a galáxia de Andrômeda. E as early type são as mais massivas. As late type são mais azuis, têm a forma discoidal, são ricas em gás e possuem estrelas jovens. Enquanto as early type são mais vermelhas, mais redondinhas, quase não têm gás e possuem estrelas majoritariamente velhas. E um pouco de história. Então, os indícios das primeiras galáxias, ou das primeiras nebulosas observadas a olho nu, vêm do sul da Pérsia, a grande nuvem de Magalhães, e por Fernando de Magalhães, muito tempo depois. No hemisfério norte, a gente tem também indícios na Pérsia, da nebulosa de Andrômeda, e em 1612, a primeira observação da galáxia de Andrômeda, da nebulosa de Andrômeda, com telescópio. Em 1781, a gente tem já o catálogo de mais de 100 nebulosas de Charles Messier. Esses objetos aqui. Mas é um zoológico de objetos. A gente tem nebulosas planetárias, tem aglomerados estelares, tanto globulares como abertos, tem galáxias, tem remanescentes de supernova, tem de tudo. Foi só durante 1840, quando já se tinha um telescópio de 1,83 metros de diâmetro, que pôde se distinguir os braços espirais de algumas nebulosas, por Lord Rosse. Naquela época, e até 1980 e poucos, a gente não tinha a possibilidade de gravar a luz em placas fotográficas, muito menos em CCDs. Então, eles desenhavam.
Então, essa aqui é a M51, e aqui gravada em placa fotográfica. E a M101, e de novo em placa fotográfica. E essas mesmas observadas com o Hubble. E aqui a gente consegue ver em muito mais detalhe. E eu tirei essas aqui do site Astronomy Picture of the Day, e eu recomendo vocês olharem, é um site que já tem algum tempo, e sempre a gente aprende alguma coisa vendo imagens da astronomia. São principalmente do Hubble, mas tem de outros instrumentos também. Em 1755, Immanuel Kant propõe a hipótese dos universos ilha, que a Via Láctea seria apenas uma galáxia a mais num vasto universo cheio de objetos semelhantes. E munido do catálogo de objetos difusos de Messier, algum tempo depois, até 1908, já se tinham 15.000 nebulosas catalogadas e descritas, e algumas corretamente identificadas como aglomerados estelares e outras como nebulosas gasosas. Mas a maioria permanecia com a natureza inexplicada. Então, em 1920, ocorreu o grande debate na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos entre Shapley e Curtis. E eles estavam debatendo o que seriam essas nebulosas espirais. O primeiro defendia a hipótese nebular convencional, que seriam objetos da nossa galáxia, e o segundo ia mais na linha de Immanuel Kant, de universos ilha. Esse debate ficou inconclusivo até aparecer este senhor aqui do cachimbo, o Edwin Hubble, que conseguiu, em 1923, medir a distância até a nebulosa de Andrômeda. E ele viu que a nebulosa de Andrômeda estava além dos limites da Via Láctea. Mesmo tendo errado bastante no valor absoluto, já dava para ter uma ideia que aquilo era um objeto extragaláctico. E ele conseguiu fazer isso através das variáveis cefeidas, que tem uma relação período-luminosidade característico, que já tinha sido bem estudada na nossa galáxia, e daí ele conseguia medir, então, a distância dessas variáveis cefeidas na nebulosa de Andrômeda. Aqui a gente tem Andrômeda em diferentes comprimentos de onda, como a gente consegue ver com vários instrumentos, vários satélites, telescópios, desde o rádio, passando pelo infravermelho, ultravioleta e raios-x. Cada um desses conjuntos aqui de comprimentos de onda vão nos dar uma ideia de que essa galáxia é composta. No rádio, a gente vai ver o gás. No infravermelho, estrelas jovens, a gente vai ver através da poeira. No ultravioleta, estrelas jovens. Em raios-x, vê que a estrutura não é tão bem definida. A forma dessas bolinhas aqui é a forma das imagens do telescópio em questão, não é que a M31 seja assim. E essas outras fontes pontuais, que compõem a emissão em raio-x, provavelmente são remanescentes estelares e talvez evidências do buraco negro central. O Hubble, então, ele propôs um esquema de classificação nessa forma de diapasão. Ele colocou as elípticas num cabo e nos dentes as galáxias espirais. As elípticas a gente vai ver em detalhe o porquê desses números aqui, mas entre as elípticas e as espirais existem as lenticulares, as galáxias S0, além das irregulares. E notem que as espirais vão se dividir aqui para cima as ordinárias e aqui as que têm barra, tá? Então, essa aqui seria parecida com essa, só que essa contém uma barra, e por isso esse B grande.
as late type, espirais, e as early type, as elípticas e lenticulares. As espirais, quando vistas de frente, elas vão apresentar uma clara estrutura espiral, como a Andrômeda e a nossa própria Via Láctea, que são espirais típicas. Elas possuem um núcleo, um disco, um halo e braços espirais. E todas as espirais vão ter duas componentes morfológicas principais. Um disco, que é composto de estrelas, de gás e de poeira, e no disco dali sai a estrutura espiral. E o esferoide, que é composto de estrelas, tem pouco gás e pouca poeira. E o núcleo, o bojo e o halo são os que compõem esse esferoide. E a gente vai classificar as espirais de acordo com o tamanho do bojo e o grau de enrolamento dos braços espirais. As SA possuem um núcleo maior, braços pequenos e bem enrolados, e as SC um núcleo menor, braços grandes e mais abertos. E as SB são intermediárias. E os braços espirais partem do núcleo. E as espirais barradas, os braços espirais vão partir de uma barra formada de estrelas. E aqui exemplos da SBA, SBB e SBC. Então, aumentam o grau de enrolamento é menor para as SA e as SC aumentam. E fusões entre galáxias espirais podem criar galáxias esferoidais. Isso é o que a gente acha que vai acontecer entre Andrômeda e a nossa galáxia. Então, elas têm uma passagem, elas ficam deturpadas. Outra passagem. Esse é o processo de fusão, um chamado Major Merger. Notem as estruturas ao redor e lembrem da imagem no começo da aula, daquela galáxia elíptica. Essa aproximação é uma interação gravitacional. Uhum. E vai coalescer. Esse processo duraria quantos bilhões de anos? O processo em si, dessa simulação eu não sei bem, mas os cálculos são mais ou menos 5 bilhões de anos para que a Andrômeda e a Via Láctea tenham um primeiro choque. E como é que a gente calcula a massa de galáxias espirais? Então, a gente falou já do halo de matéria escura. Então, vamos ver de onde vieram essas evidências. Aqui, a gente tem um cartoon de uma galáxia espiral. E a gente vai tentar medir velocidades de rotação ao longo do eixo maior. O que a gente espera de variação dessa velocidade de rotação desde o centro da galáxia é essa curva B. Mas o que a gente observa é a A. O esperado é como os planetas em torno do Sol, chamado disco kepleriano. Mas o que a gente observa é essa curva A. E uma das responsáveis por fazer essas medidas foi a astrônoma Vera Rubin, que faleceu mais ou menos 2 anos atrás. E foi postulado, então, que essa variação aqui é devido a algo que a gente não consegue medir através da luminosidade. Então, deve ter algo além da galáxia, ou ao redor dela, que a gente não enxerga. A única coisa que a gente sabe
é que interage gravitacionalmente. E essa é uma das primeiras evidências de matéria escura. Então, vocês agora se perguntarem o que é a matéria escura, vocês vão dizer quem conseguir saber o que é matéria escura vai ganhar o prêmio Nobel, mas vocês já podem dizer que uma das pessoas responsáveis foi uma astrônoma chamada Vera Rubin, medindo curvas de rotação de galáxias espirais. Então vamos para galáxias elípticas. Esse aqui é um exemplo no centro do aglomerado de Virgem, a galáxia M87. Essa galáxia aqui, ela está numa localização bem especial. Então, ela acretou muito do que estava ao redor dela ao longo de muito tempo. Então, ela é muito massiva. E vocês podem ver vários pontinhos. Esses pontinhos aqui são aglomerados globulares, pelo menos boa parte deles. Uma galáxia como a M87 pode ter até 15 mil aglomerados globulares. E elas têm uma aparência de uma esfera achatada, sem estruturas notáveis, e elas estão tão distantes que a gente não consegue distinguir as estrelas individualmente, pelo menos com a tecnologia que a gente tem atualmente. Aqui são mais outros dois exemplos de galáxias elípticas. E o que mais? A galáxia elíptica ou early type mais próxima, ela está mais ou menos 5 megaparsecs e mesmo assim com essa tecnologia atual a gente não consegue distinguir as estrelas individuais dessas e são poucas estatisticamente, então é bom ir mais distante para conseguir estudar esse tipo de galáxia. Então, as elípticas, elas só possuem um componente esferoidal. E elas são classificadas segundo o grau de achatamento. Enquanto as E0, como é esse exemplo aqui, tem aparência esférica, as E7 são mais achatadas, como esse exemplo aqui, E6. E o número depois do E vem daqui. N igual a 10 vezes 1 menos B sobre A, onde B é o semi-eixo menor e A o semi-eixo maior de uma elipse que a gente ajusta nessas galáxias. Ok, já falamos que as elípticas não têm estruturas aparentes. A gente também quase não observa elípticas mais achatadas do que E7, porque elas são dinamicamente instáveis e elas acabam sendo raras. E as mais brilhantes apresentam pouca ou nenhuma rotação. Então, enquanto que galáxias espirais, as late type, elas são suportadas pelo movimento ordenado das estrelas, as órbitas das estrelas em galáxias elípticas estão em direções aleatórias. Então, a gente diz que esse tipo de sistema é dinamicamente quente, enquanto que as espirais são dinamicamente frias. Voltando para a classificação de Hubble. Então, nessa aula a gente vai ver vários tipos de diagramas de Hubble, várias representações dele. Em analogia com a nomenclatura de classificação estelar, então, as galáxias elípticas e lenticulares aqui foram chamadas por Hubble de tipo precoce ou, em inglês, early type. E as espirais irregulares de tipo tardio, em inglês, late type. E qual a lógica para colocar as galáxias nessa ordem aqui? Das E0 para as SC, elas se tornam mais azuis. Também aumenta a razão massa do disco para a massa do bojo. Ou seja, aqui elas têm um bojo dominante e mais para cá elas passam a ter um disco dominante. Aumenta também das E0 para as SC, a quantidade de gás e poeira. Se aumenta a quantidade de gás e poeira, aumenta também a taxa de formação estelar. Então, elas formam mais estrelas aqui do que aqui. E também aumenta o momento angular específico.
No início, alguns astrônomos interpretavam essa sequência de Hubble como uma evolução do tipo precoce para o tipo tardio. Hoje a gente entende que essa evolução não ocorre, tá? Mas a gente ainda continua usando a terminologia, como várias coisas em astronomia. Então vamos fazer uma reflexão do que a gente viu até agora. O primeiro passo de uma ciência empírica é tentar procurar por padrões e entender então a física que está por trás. E esse esquema proposto por Hubble, ele tem sido refinado desde então. Hoje, o que a gente faz é tentar definir famílias de galáxias através das propriedades físicas e das correlações fundamentais, que vão refletir as histórias de formação e de evolução. A gente procura por propriedades de subsistemas dentro das galáxias, a gente tenta decompor ela nos diferentes subsistemas, como disco, halo, bojo, e a partir daí tentar deduzir as origens e a evolução como um todo e discos separados de esferoides, por exemplo. Hoje a gente não vive mais no tempo do Hubble, que a gente pegava uma galáxia e estudava a vida inteira. Não, a gente está num mar de dados e como lá nas estrelas, vocês viram o diagrama cor-magnitude. Só que aqui está virado. Então, o que a gente faz, tendo a magnitude em pelo menos 2 filtros em 2 bandas, a gente mede então a magnitude dessas galáxias e coloca nesse diagrama cor-magnitude. Aqui a gente tem as menos luminosas, as mais luminosas, mais azuis e mais vermelhas. E pegando um volume do universo, as galáxias vão acabar se separando em 2 sequências. A sequência vermelha, onde vão estar as galáxias early type, as elípticas, e a sequência azul, onde vão estar as espirais. Mas nem tudo é tão assim separado quanto parece. Vejam, por exemplo, essas 3 galáxias. Essa galáxia aqui é uma late type e essa é uma early type. Mas o que será essa aqui? Ela tem uma cor parecida com essa, mas uma forma mais parecida com essa. E a mesma coisa vale para essa aqui. E essas outras 2. Então, o que são essas galáxias intermediárias? São as chamadas do Green Valley. Então, são galáxias de transição. Uma segunda reflexão, então. A morfologia e outras propriedades vão refletir as diferentes histórias de formação e de evolução. A gente não envolve nessa descrição a matéria escura, que vai ser a componente dominante. E qual a interpretação das diferentes morfologias? Ela vai nos dar também diferenças nos históricos de formação estelar. Enquanto as elípticas formaram a maior parte de suas estrelas muito cedo, elas usaram o seu gás e têm estrelas velhas e mais vermelhas, elas usaram o gás logo no começo. As espirais possuem formação estelar substancial ainda acontecendo. Então elas não formaram tantas estrelas no início e elas ainda possuem muito gás. Baseado no óptico, se a gente pega as galáxias mais brilhantes e próximas, na nossa vizinhança, em torno de 1 e 2 bilhões de anos-luz, a gente vai ter 70% de galáxias espirais, 14% de lenticulares, 10% de elípticas e 6% de irregulares. Como nessa figura representativa aqui do Sloan Digital Sky Survey. Só que, além dessas massivas aqui, e brilhantes, a grande maioria das galáxias vão ser anãs. Então, vamos ver um pouco de galáxias anãs, irregulares e galáxias em transformação. Lembram quando eu falei da M87, que ela tinha em torno de 15 mil aglomerados globulares? Então,
em levantamentos de dados de aglomerados globulares em volta de galáxias como a M87, começou a se ver muitos globulares ou objetos parecidos com globulares, só que eles eram muito mais massivos e brilhantes. E quando os astrônomos foram lá e tiraram espectros desses objetos, eles viram que eles contêm muito mais matéria do que a luz emitida por eles. Então, a razão massa-luminosidade era muito alta. Então, eles deviam ser galáxias e não aglomerados estelares. Esses objetos foram então chamados de anãs ultracompactas, as Ultra Compact Dwarfs, as UCDs, como essa aqui e essa aqui, que elas sempre são encontradas em torno de galáxias massivas maiores. Outro exemplo de anã são as anãs esferoidais, como a anã de Fornax, do nosso grupo local. É esse borrão aqui. E essa galáxia aqui também possui esses 4 círculos aqui, que são aglomerados globulares também. Esses aqui são observados, essas imagens são feitas com o Hubble, enquanto que essa aqui é de um telescópio na Terra. Então aqui a gente consegue distinguir as estrelas individuais. E as irregulares, elas apresentam estrutura irregular, caótica, como as nuvens de Magalhães. Aqui essa imagem é uma imagem de um telescópio mais simples na Terra, e essa é na verdade uma composição. E essas partes internas aqui é a construção com imagens do Hubble. E o que a gente pode ver aqui é que foi feita uma imagem a baixo brilho superficial, então conseguiu-se bem fundo para ver estruturas em volta na região das nuvens de Magalhães. Só que as nuvens de Magalhães, elas têm interação com a nossa galáxia e elas têm interação entre elas. Existe evidência que uma passou por dentro da outra. Existe uma ponte entre elas e essas estruturas aqui são resquícios da dinâmica dos efeitos dinâmicos entre esses corpos aqui. E um outro exemplo bonitinho de galáxias em transformação são as Jellyfish Galaxies, que são galáxias como essa aqui. Essa aqui é uma mãe d'água, mas essas aqui são galáxias mesmo. Então, o que ocorre nas Jellyfish? Elas estão se movendo através de um meio intraaglomerado. Esse meio intraaglomerado, vocês vão ver na aula de aglomerados de galáxias, ele possui muito gás quente, e esse gás quente emite em raio-x. O que acontece, então, elas estão se movendo através do meio e elas vão perdendo gás, porque elas sofrem uma pressão de arraste. Como se eu ainda tivesse cabelo comprido e estivesse andando de bicicleta, o cabelo ia ficar para trás. O que acontece também com essas jellyfish é que pode ocorrer formação estelar nessas caudas aqui, nesses tentáculos. E para uma jellyfish existir, ela tem que existir num aglomerado de galáxias, porque para haver esse fenômeno de pressão de arraste precisa ser na parte interna de aglomerados de galáxias principalmente, ok? E um último exemplo são as galáxias ultradifusas, que estão bastante na moda, que deram muito o que falar nos últimos 3 anos, principalmente nesse ano. Aqui a gente tem um aglomerado de Coma, as 2 galáxias centrais elípticas do aglomerado de Coma, e nesse pedacinho aqui, tá com um zoom aqui. Esses círculos são essas ultradifusas. Então, as Ultra Diffuse Galaxies, como essa aqui vista numa imagem do Hubble, elas são também esses borrões, que as pessoas não estavam dando muita bola para elas, não tinham sido muito descobertas, muitas não tinham sido descobertas.
E o que acontece é que elas possuem muita matéria escura. E como é que eles medem a matéria escura? Através da dinâmica, da cinemática, usando velocidades dos aglomerados globulares, esses pontinhos aqui, que são mais fáceis de observar do que esse borrão aqui muito fraquinho. No começo desse ano, saiu um artigo na Nature mostrando que a primeira evidência de uma galáxia sem matéria escura. Artigo na Nature, pensem num artigo da Veja. Deu muito o que falar, saíram uns 10 artigos brigando para ver se as medidas estavam certas e ainda está incerto na literatura se aquele artigo mesmo estava com as medidas corretas. Tudo, bom, depende com qual grupo se conversa. Então vamos tentar agora ir para a parte de evolução de galáxias, juntando isso que a gente viu até agora. A gente não pode observar uma galáxia evoluindo individualmente, mas a gente pode observar diferentes galáxias em diferentes estágios de sua evolução. Aqui, a linha do tempo, o universo atual, e para cá, até onde a gente consegue observar. O que vocês podem notar nessa figura? O que mudou nas galáxias do passado para o presente? A cor, elas ficaram mais vermelhas. Então, elas ficaram mais vermelhas. O que mais mudou? O tamanho, elas ficaram maiores. E a forma. Tá? Então, guardem isso. Então, o que acontece? As estrelas evoluem, elas vão nascer no meio interestelar, elas vão evoluir, elas vão morrer, porque elas ejetam esses envelopes de gás e elas explodem. E assim elas enriquecem o meio interestelar, porque as novas gerações de estrelas que vão nascer com gás, com a química diferente. E as estruturas evoluem. Flutuações de densidade colapsam e se fundem de maneira hierárquica. Vamos ver simulações, tá? Para entender essa frase. E existem evidências observacionais das propriedades de galáxias no começo do universo. Poucas evidências, mas existem, como essa. Essa galáxia aqui, a Redshift 11.1, que já fazem 2 anos, mais ou menos, que é a mais longínqua já observada. Que ela é de um tempo que o universo tinha apenas 3% da idade atual, a massa dela é 25 vezes menor que a Via Láctea e ela tem apenas 1% da massa estelar da Via Láctea. Ela possui bastante gás. Então, vamos ver com calma esse gráfico aqui. Aqui a gente tem o tempo e aqui a gente tem estrelas ou massa formada por ano, tá? Esses dois painéis são praticamente a mesma coisa, exceto que no painel superior a gente tem um ambiente de alta densidade e no inferior de baixa densidade. Então a gente pega e agrupa galáxias de massa similar. Então, esse pico aqui e esse pico aqui são as galáxias mais massivas. E vai diminuindo a massa conforme o pico vai ficando para essa direção. Então, essas são as menos massivas e essa aqui é as mais massivas. Ok? Então, o que a gente vê é que as mais massivas, elas tendem a ter surtos de formação estelar quando o universo era mais jovem. Então, elas formam estrelas e param. E as menos massivas, elas formam estrelas de forma mais contínua. Elas começam a formar estrelas no começo, mas elas continuam até agora. E comparando esses dois painéis, a gente vê que o começo da formação estelar depende do ambiente que a galáxia reside.
ambientes de alta densidade. Nesses ambientes as coisas começam antes. Vamos olhar esse painel aqui. Aqui a gente tem a taxa de formação estelar, ou seja, quantas massas solares por ano a gente tem versus a massa. Então, se a gente coloca isso numa determinada fatia do universo, se a gente mede isso numa determinada fatia, como de 0,5 a 1 em redshift, de 1 a 1,5 e assim vai, a gente vai ter uma região que vai ter uma sobredensidade. E essa sobredensidade a gente chama de sequência principal de formação estelar. Comparando as diferentes fatias do universo no qual se mediu essa relação, a gente pode fazer esse painel aqui. Então, essa linha pontilhada é do universo atual com o Sloan Digital Sky Survey. E de 0,5 a 1, a azul, a verde, indo mais para o começo do universo, a gente vê que a sequência principal de formação estelar das galáxias varia com o redshift, varia com a distância. Juntando os últimos dois slides, a gente pode fazer a história cósmica de formação estelar. Massas solares formadas por ano por unidade de volume contra o tempo. Há 12 bilhões de anos e assim vai. Universo atual. O que a gente vê nesse gráfico, um monte de medidas feitas por vários grupos, mais para o passado, mais difícil de fazer essas medidas. As barras de erro aumentam. Mas o que a gente vê é que as galáxias começaram a formar estrelas e chegaram num pico, onde a taxa era muito alta. E desde então vem decrescendo, ok? Vamos falar então de um cenário que está ganhando bastante força na literatura, que é a formação de galáxias massivas em duas fases. Desde 2010 aqui com OSA. Então, a gente tem uma fase que a gente chama de sementinha, que ocorre a redshifts maiores que 2, que é a fase in situ. E uma segunda fase de acreções, que vem ocorrendo desde redshift 3 até agora. Então, sementinha, acreções. Sementinha, acreções. Essa primeira fase sementinha a gente chama de red nugget, que ocorre a altos redshifts. A segunda fase, ela é devida a fusões. Fusões de galáxias pequenininhas, que ocorre nos últimos 8 bilhões de anos. E essa segunda fase é bem exemplificada por uma imagem como essa. E eu acho que eu convenci vocês mostrando aquela imagem lá do começo da aula, com as várias estruturas em volta de uma galáxia elíptica, que ainda não relaxou. E a gente acaba formando galáxias elípticas massivas, que a gente enxerga no universo local, como essa aqui. Mas essas red nuggets aqui são bem difíceis de observar. A segunda fase é mais fácil, tem umas mais deturpadas do que outras nas partes externas, mas tem muita evidência para isso. Essa primeira fase de red nugget, a gente tem que ir para o começo do universo, então a gente vê que as imagens não têm uma resolução tão boa, a gente consegue enxergar os pixels, mas elas parecem ter essa forma mais discoidal, elas parecem ter bastante rotação. Mas se a gente não consegue ainda observar elas para fazer bastante estatística, a gente pode pensar numa maneira alternativa que, fazendo algumas continhas, as simulações predizem que devem existir galáxias que só passaram por essa primeira fase de red nugget. E prevêem a existência de galáxias relíquias.
como essa aqui, a NGC 1277, que é uma galáxia do aglomerado de Perseus. Elas têm propriedades análogas às Red Nuggets do universo primordial. Elas são compactas, mas elas já são massivas. E as populações estelares dela são velhas, com idades maiores que 8 bilhões de anos. Então elas seriam assim, umas cápsulas do tempo. Outra evidência para esse cenário é a evolução dos tamanhos das galáxias massivas. Quando a gente olha os raios aqui, contra o tempo, o redshift de 0 a 3, que é onde a gente consegue medir, a gente vê que tanto objetos esferoidais quanto discoidais aumentaram de tamanho. Então, como é que a gente pode juntar tudo isso para criar um cenário consistente de formação e evolução de galáxias? Eis uma receita de bolo. Como fazer uma galáxia? A gente começa das flutuações iniciais da radiação cósmica de fundo, que vocês vão ver em mais detalhes na aula de cosmologia. Dessas flutuações iniciais, a gente sabe que deve ter a formação de estruturas. E essa formação de estruturas, ela está na chamada Cosmic Web, a rede cósmica de halos de matéria escura que estão em rotação. Se eles estão em rotação, a gente tem a formação de discos. Esses discos se formam da matéria escura de gás em processo de esfriamento. Se existe fusões entre galáxias discoidais como essa, a gente pode formar galáxias esferoidais, como eu mostrei naquela simulação. Se mais fusões ocorrerem, novos discos podem se formar e crescer ao redor de um esferoide se o gás ficar mais frio. Claro que não é essa transição aqui, mas sim, quando a gente olha para galáxias como essa, que parecem vermelhas e mortas, chamadas Red and Dead, existem sim disquinhos menores nelas com gás, resquícios de fusões. Mas tudo começou com o Big Bang. Aqui tem uma simulação da matéria escura, mostrando a formação dessas estruturas, que é resultante da gravidade atraindo os picos de mais alta densidade. Então essa é a rede cósmica. Isso é uma simulação chamada simulação do milênio, só de matéria escura. E a maior parte da matéria, ela está em halos de diferentes tamanhos. Os halos começam pequenininhos e vão se fundindo para criar estruturas cada vez maiores. E o gás, ele vai tornar tudo mais complicado. Aqui a gente tem a densidade de matéria escura, a temperatura do gás e a densidade do gás. Isso aqui bate com as observações, mas isso não bate. Tem muitas perguntas em aberto. Considerações finais, então. A gente pode dizer, espero que eu tenha convencido vocês, que as galáxias são os blocos fundamentais do universo observável. Eu diria ainda que as galáxias anãs são os blocos fundamentais do universo observável. Existem muitas perguntas em aberto. E aqui eu escolho duas das que eu acho as principais. Como é que as galáxias construíram a massa delas? Se a matéria escura é dominante e ela não pode ser observada diretamente. E como é que o gás é convertido em estrelas e vice-versa? Esses processos são observados sim, mas são muito difíceis de modelar. O que a gente faz atualmente, as fronteiras atuais, são essas sondagens fotométricas, ou seja, imagens, e tentar fazer de maneira muito eficiente que vários grupos possam utilizar os mesmos dados. E sondagens espectroscópicas aliadas a simulações numéricas cosmológicas, como as que eu mostrei para vocês. Agora um pouco da perspectiva com os novos telescópios.
Aqui, em 1990, a gente conseguia ir até Redshift 1, tá? Com os telescópios de 4 metros na Terra. Com o Hubble, tá? Em 95, a gente tem uma imagem que revolucionou, que é o Hubble Deep Field. Todo diretor de telescópio, ele tem um tempo cativo. E nesse tempo cativo, esse diretor, então do Hubble, resolveu que ele ia apontar o Hubble por muitas órbitas para um lugar que a gente achava que não tinha nada. E no final, muita coisa tinha ali naquela região, do tamanho de um grão de arroz angular, e deu-se esse salto de 6 até 1,5 bilhões de anos. Desde o Big Bang, desde a formação do universo, ou Redshift 4. Foi-se mais fundo em 2004 com outro Hubble Deep Field, agora chamado Hubble Ultra Deep Field. Construiu-se novas câmeras, mandaram tripulações para trocar as câmeras do Hubble, foi-se para o infravermelho, foi mais distante ainda, aqui Redshift 10. É mais ou menos aqui que a gente está. Então, o próximo, o sucessor do Hubble, é o James Webb Space Telescope. E o James Webb Space Telescope já variou bastante a data que ele vai ser lançado. Enquanto o Hubble ele tem 2,4 metros de diâmetro, o espelho primário, o James Webb ele tem o diâmetro do espelho de 6,5 metros. O Hubble, como eu falei, já mandaram algumas missões tripuladas para arrumar problemas. O JWST não vai dar para fazer isso, porque ele vai ficar num ponto que missões tripuladas não vão poder ser enviadas. Além do que, olhem a forma dos segmentos do espelho dele. Ele vai ter que ir dobrado e quando chegar lá ele vai ter que se abrir. Então tem muitos problemas de engenharia que tem que estar perfeitos antes do lançamento. Agora o último que eu chequei é 2021. Esse ano várias pessoas fizeram propostas para enviar para o James Webb, mas está cancelado, está em stand-by. Na Terra, a gente hoje está na fase de dados de telescópios de 10 metros, de 8 a 10 metros. O Brasil faz parte do Gemini, que é são 2 telescópios, um no Chile e outro no Havaí, de 8 metros, que é um consórcio com vários países. E existem outros da Europa, outros ainda dos Estados Unidos. E agora a comunidade está há alguns anos nesses projetos, como o TMT, o 30 Meter Telescope, o GMT, o Giant Magellan Telescope, e o ELT, Extremely Large Telescope. Esses dois aqui são dos Estados Unidos, esse aqui vai para o Chile e esse vai para o Havaí. Esse aqui também vai para o Chile, o ELT. E o Brasil, em 2010, no último dia do governo Lula, assinou um acordo cujo ministro então era um físico, para o Brasil entrar nesse consórcio, que já mantém muitos telescópios no Chile, e fazer parte. Então, isso era 2010. Esse ano, no começo desse ano, nós fomos expulsos por não pagar, porque esse é um projeto intragovernamental, então tem que passar por todas as esferas. Então, ficou preso muito tempo na Casa Civil, depois foi para o Congresso, daí quando chegou no Senado passou rápido. Mas daí a Dilma teve o impeachment, daí mudaram os ministros de Ciência e Tecnologia, o Ministério passou de MCT para MCTI, para MCTIC. E é isso, não estamos nesse projeto mais por enquanto. A FAPESP está nesse projeto, o GMT. E o LSST é um telescópio de surveys, um levantamento de dados, que enquanto nesses
telescópios aqui, como é que funciona? 2 vezes por ano ou 1 vez por ano, no caso do Hubble ou do JWST, é feita uma chamada para propostas. E daí os astrônomos enviam propostas para observar determinadas coisas que eles têm interesse. E eles têm de 1 a 2 anos que fica só para eles aqueles dados. Depois viram públicos. Mas, então, esses aqui é feito um ranqueamento assim da ciência, ou do que vai ser observado. Esse aqui, ele é um telescópio de levantamento de dados, então é muito mais eficiente. Ele vai ser um telescópio de 10 metros, mais ou menos, e ele vai observar todo o céu, onde ele consegue observar, e logo vai ficar público. Ele observa e fica público para a comunidade. Então, é isso. Obrigada.